Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Uma pergunta: você sabe qual é a hierarquia dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos no Brasil? Pois é, este assunto tem caído muito aí em concurso público e nós vamos falar sobre isso aqui hoje no canal. Fique ligado! Então, pessoal, antes de falarmos aí da hierarquia dos tratados, nós temos que entender que quando se fala de direitos humanos, nós estamos aí no plano internacional. Isso mesmo, direitos humanos pressupõem convenções e pactos internacionais que vai trazer diretrizes e orientação de respeito à dignidade da pessoa humana para vários países que porventura ratificarem esses tratados. Então, direitos humanos no plano internacional. E direitos fundamentais, quando esses direitos humanos são ratificados, são confirmados e trazidos para dentro de uma ordem interna de determinado ordenamento jurídico. Então, no plano internacional, direitos humanos. No plano interno, direito fundamental. Como exemplo, o direito humano à liberdade, no plano internacional, quando ele é trazido para dentro da Constituição Federal, ele se torna direito fundamental. Uma questão de nomenclatura, mas que também é muito importante. Mas e aí? E os tratados que introjetados aqui no Brasil, qual a sua hierarquia? Pois bem, para falar desse assunto, nós não podemos deixar de mencionar a Emenda Constitucional 45. Essa emenda foi aprovada aí no ano de 2004 e ficou conhecida como Reforma do Judiciário. Ela trouxe um quórum qualificado para aprovação dos tratados internacionais que versaram sobre direitos humanos que foram ingressar aqui no Brasil. Mas e aí? Qual é a situação desse rito? Pois bem, nós temos aí que o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, trazido por essa Emenda Constitucional 45, estabelece que os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, que foram introjetados no Brasil, que passaram pelo quórum de aprovação por 2 turnos em cada caso do Congresso Nacional, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Então eles terão hierarquia de emenda constitucional. Nós temos um exemplo, o Tratado de Marrakech, por exemplo, ele foi aprovado com esse rito qualificado. Então, esse Tratado de Marrakech, ele visa a facilitação para acesso a obras públicas impressas para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. Mas aí fica a pergunta, e os tratados que foram internalizados no Brasil antes desse quórum qualificado trazido pela Emenda Constitucional 45? E aí nós trazemos o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo, o STF entende que os tratados introjetados no Brasil antes dessa reforma trazida pela Emenda Constitucional, eles têm a hierarquia de supralegalidade. Mas o que significa isso? Significa que eles estão abaixo da Constituição, porém acima das leis infraconstitucionais, mas têm aplicação imediata. Como exemplo, aí nós temos 2 tratados, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida aí como Pacto São José da Costa Rica, ambos internalizados no Brasil em 1992. Nós podemos citar aqui um julgado, que é o Recurso Extraordinário 466-343 de 2008, que vale a pena você dar uma conferida. Lá está falando sobre esse assunto, que reconhece a supralegalidade desses tratados aí anteriormente a esse quórum qualificado. Mas e aí? Só existem esses 2 tipos de hierarquia? Não. Tratados que não passaram por esse rito específico aí do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, ele será equiparado à lei ordinária. Isso mesmo. Pois bem, nós podemos extrair esse entendimento do artigo 105, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal. Porque lá estabelece que compete ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais de justiça dos estados, Distrito Federal e território, aquelas decisões que forem contrárias a tratado ou lei federal. Então você vê aqui que o tratado ou convenção que não passar por esse rito qualificado será equiparado à lei ordinária. Pessoal, isso tem caído nas provas. Como eu mencionei no início, é um tema que cai com certa recorrência. Como exemplo, eu posso citar aqui a prova que teve para o concurso do Ministério Público da União, MPU, no ano de 2018. Isso mesmo. No cargo de nível médio, a questão de número 66 cobrou esse assunto. E aí nós tivemos também agora no ano de 2019 a prova para a Polícia Rodoviária Federal. E lá trouxe 2 questões relacionadas a esse assunto. A questão 119 e a questão 120 abordou esse tema. Por isso é importante ficar ligado nas provas.
Não perca os assuntos aqui do canal, se inscreva, estamos juntos na busca pelo conhecimento. Um forte abraço e até os próximos vídeos.